Olá! Hoje o Mundo Político traz uma análise sobre a nova direita no Brasil. A nova direita que emerge nos primeiros anos do governo Lula e que em 2018 ajuda a levar a extrema-direita ao poder ao apoiar a eleição de Jair Bolsonaro. Mas qual é a cara dessa nova direita? O que ela defende e que lugar ela ocupa no jogo de forças políticas? Eu vou conversar com uma cientista política que passou anos estudando o assunto. Nossa convidada é Camila Rocha, autora do livro Menos Marx, Mais Mises, o liberalismo e a nova direita no Brasil. Camila, obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. O prazer é meu, Vivian. Obrigada pelo convite. Camila, quando você fala em nova direita, você se refere a uma fração do campo da direita no Brasil. O que essa parcela tem de novo para ser chamada de nova direita? Exatamente, Vivian. Então, como você disse, uma fração, né, do campo das direitas hoje no Brasil. No meu entendimento, desde a redemocratização, a gente passou a ter, né, o que eu chamo de direita tradicional, que é aquela direita herdeira da ditadura militar, né, da Arena, então, que era o partido que representava a ditadura militar, e que, enfim, se dividiu ali, né, tinha o partido do Maluf, na época, o PDS, que depois mudou de nome, o PFL, que também mudou de nome para DEM, e outros partidos menores, né, de direita, que a gente tende a entender como mais fisiológicos, né, legendas de aluguel, enfim. Então, basicamente, eram esses os principais partidos dessa direita tradicional, né? E aí, bom, o que acabou acontecendo é que essa direita tradicional, ela atuava dentro dos marcos do que a gente convencionou chamar de Pacto de 1988. O que é esse pacto, né? Um pacto democrático apoiado tanto na Constituição de 1988, que tem um substrato progressista, e também no regime de governo conhecido como presidencialismo de coalizão. O que é o presidencialismo de coalizão? É a necessidade de constituir grandes maiorias parlamentares para poder governar, né? Então, esse pacto de 88 era o arranjo político que passou a vigiar, então, desde a redemocratização, né? E a direita tradicional, ela, vamos dizer assim, atuava nos marcos desse pacto, né? Ela não procurava romper com o pacto. A nova direita, né, isso que eu chamo de nova direita, justamente visa romper com esse pacto. Como? Então, ela quer duas coisas, principalmente. Primeiro, substituir esse substrato progressista por um substrato conservador e radical na defesa do livre mercado. E, por outro lado, ela também quer romper com o presidencialismo de coalizão. Então, são essas duas coisas com as quais ela quer romper. Agora, para romper com o pacto, você não precisa necessariamente dar um golpe ou propor uma ruptura institucional. Então, essa é a grande diferença da nova direita com o bolsonarismo, por exemplo. Pois é, aí que justamente o que eu ia perguntar na sequência. Se a nova direita ajuda Bolsonaro a chegar ao poder, a extrema-direita que ele representa. Mas ela não é propriamente, ela não é a extrema-direita. O que diferencia nova direita? Você apontou para a diferença da direita tradicional. E para a extrema-direita, qual é a diferença? Então, Vivian, é bom que você perguntou, porque isso é uma coisa mais difícil da maioria das pessoas entender, né? Então, essa nova direita, ela não é extremista, né, na medida em que ela justamente não se propõe a fazer uma ruptura drástica com as instituições, a dar qualquer tipo de, né, a construir qualquer tipo de tentativa golpista, ou mesmo fomentar ataques à democracia que sejam, né, muito, muito graves e de fato, vamos dizer, incompatíveis com o mínimo, né, de institucionalidade, né, democrática necessária para o país. Então, que é o que justamente o bolsonarismo faz.
Então, essa é a grande diferença, né? Quer dizer, essa nova direita, ela é uma força política, né? E aí, só para as pessoas entenderem, por que nova política? São diversos atores, organizações políticos, né? Que fazem parte, é uma força política. Mas é diferente do bolsonarismo. Sim, só para quem está em casa acompanhando a nossa conversa, vamos tentar historiar um pouquinho, não é? Onde que ela surge e qual que é a cara dela. Você falou em movimentos e personalidades, não é? Não sei se você usou esse termo, mas movimentos, personagens, e como é que eles surgem, quer dizer, de onde, a partir de quando, não é? Quando, no livro, como é que você, onde você vai buscar o início desses personagens e movimentos que estão aí dentro desse perfil da nova direita? Sim, justamente, inclusive, isso. A nova direita é anterior ao bolsonarismo, né? Então, a nova direita, no livro, eu falo que começa mais ou menos entre 2005 e 2006, bem na época em que a eclode ficou conhecido como escândalo do mensalão, né? Que atinge as lideranças do governo do PT na época. E justamente é na mesma época em que uma rede social chamada Orkut, que precedeu o Facebook em popularidade no Brasil, passava a ficar muito popular, né, no país. Então, esses dois fatores, né, juntos, a eclosão do mensalão e a popularidade crescente do Orkut, fez com que novos discursos, né, novas ideias, novos personagens passassem ali enfim, a se conectar, né, a frequentar essa rede social, mas também vamos dizer, se organizar na sociedade civil, né? Então, fundar movimentos, fundar novas organizações, fundar grupos de estudo. Então, para as pessoas saberem, assim, então, quem passou a fazer parte, né, dessa nova direita? Por exemplo, o Movimento Brasil Livre é parte, né, dessa nova direita, o Instituto Mises Brasil, organizações como o Instituto Liberal, que é mais antigo, mas também passou a integrar essa nova direita. Enfim, e também tem algumas organizações que começaram como nova direita e que acabaram depois, vamos dizer, ou aderindo completamente ou aderindo parcialmente ao bolsonarismo, né? Então, esse é o caso, por exemplo, do Indireita Brasil, que era um movimento liderado pelo Ricardo Salles, que depois se tornou ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro, ou mesmo do Rodrigo Constantino, né, que é um polemista mais conhecido, que também começou na nova direita e que hoje vamos dizer, ficou muito mais próximo do bolsonarismo. Uhum. Você, no título diz, não é, Menos Marx, Mais Mises, que é um teórico, o liberalismo e a nova direita no Brasil, não é? Você está opondo aí dois teóricos, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho essa questão do título e do pensamento, que é o que marca pensamento econômico, que é o que marca o perfil dessa nova direita. Exatamente, Vivian. Assim, para as pessoas entenderem, né, quer dizer, desde a redemocratização até pouco tempo atrás, a maior parte dos governos, quase na totalidade do tempo, adotou reformas, medidas econômicas inspiradas em alguma medida no neoliberalismo, né? E aí, o que acontece? Essa nova direita, ela é muito mais radical. Então, ela não é neoliberal. Ela é crítica do neoliberalismo porque ela é mais radical. Então, ela propõe, na verdade, por isso que tem alguns motes, assim, por exemplo, privatiza tudo, ou imposto é roubo, não tem almoço grátis. Quer dizer, parte do entendimento de que, na verdade, praticamente... Assim, boa parte dos serviços que a gente tem hoje, né, que são públicos, gratuitos, né, oferecidos pelo Estado, teriam que ser privatizados. Isso é diferente do neoliberalismo, né, que não é tão radical assim. Então, acho que essa que é a diferença principal. Privatiza tudo. É o tudo. Exatamente. Exatamente. Porque é uma concepção filosófica... pregam privatização também, não é? Sim, pregam, mas é diferente porque, assim, no limite... no neoliberalismo, você ainda tem espaço para algum tipo de discussão sobre o que é necessário para o desenvolvimento de um país, de uma nação. Então, você entende, por exemplo, mesmo no Chile, no caso do Chile, né, que é um exemplo clássico do neoliberalismo na América Latina,
as minas de cobre, né, que são essenciais para o Chile, elas são estatais, elas não foram privatizadas. Né? Então, por exemplo, existia esse entendimento de que, por exemplo, a Petrobras não poderia ser privatizada, né? Então não se avançava nisso. E mesmo, por exemplo, que educação pública é importante, né? Que não deve ser tudo privado, ou mesmo saúde tem que ser pública. Então, os neoliberais ainda discutem, assim, tem um certo limite para isso. Agora, esses ultraliberais, não. É realmente uma coisa de privatizar tudo, porque, inclusive, é uma defesa moral e filosófica, não é só econômica. Só para complementar. Não só preocupados com a inflação. Só para complementar, a diferença entre Estado mínimo e ausência de Estado. A ausência de Estado é a meta da nova direita, é isso? Para os mais radicais, sim, né? Porque tem, claro, sempre níveis de radicalidade, mas com certeza para os mais radicais, sim. Para os mais radicais, no limite, ou eliminação mesmo do Estado, né? Eles são anarcocapitalistas, mas existem pessoas que defendem que, por exemplo, só as funções vistas como essenciais para o funcionamento do Estado, então justiça e forças armadas, por exemplo, que deveriam ser públicas, o resto tudo deveria ser privado. Então, entre eles mesmos existem essas pequenas diferenças aí, não é? Bom, quando você fala de Mises, você está falando de um teórico que dá base a esse tipo de pensamento, né? Você falou dos movimentos, né, e de alguns personagens. Eu queria saber se o Novo do ponto de vista de partido, a melhor expressão dessa nova direita, os integrantes, os compromissos deles. O que você acha? Eu acho que sim. Na verdade, os personagens dessa nova direita, eles ocuparam vários partidos, né? Então, o Novo, com certeza, é um deles. O outro foi o Partido Social Cristão, que é o partido do pastor Everaldo, né? Pelo qual o Bolsonaro passou um tempo. E também algumas pessoas entraram no PFL, tem gente no PSDB e tem gente no DEM também, e outros partidos menores. Né? Eles não se concentraram todos num partido só, mas com certeza o Novo, acho que abriga uma parte razoável dessas pessoas. Agora, a nova direita, ela apoiou Bolsonaro e não estava sozinha nesse apoio, não é? Você tinha outras forças que apoiaram, que são notórias. Por exemplo, os militares, por exemplo, os conservadores morais, não é? O que eles têm em comum? O que os uniu em torno de Bolsonaro, não é? Qual que é o elemento, qual que é o denominador, né? O que Bolsonaro tem que o fez tornar um denominador aí entre esses grupos? Bom, eu acho que o primeiro denominador foi a questão do antipetismo, né? Foi uma coisa que aglutinou muito, né, os setores de oposição ao PT, então isso com certeza. Agora, eu acho que Bolsonaro, para além disso, também foi o candidato que acenou mais claramente para, enfim, vamos dizer, acolheu as pautas dessa nova direita, né? Então, por exemplo, ao indicar como ministro Paulo Guedes, né, ao indicar como ministra Damares Alves, enfim, então eu acho que ele foi acomodando no governo dele vários dos quadros, né, dessa nova direita e também, obviamente, né, muitos militares, né, porque ele próprio tem uma trajetória no Exército e muitos conservadores fundamentalistas, né? E agora, como é que anda esse casamento, hein? Pois é, então, agora está meio tenso. Na verdade, sempre foi um casamento frágil, né? Porque, pelo menos do ponto de vista econômico, nem o Bolsonaro, nem os filhos dele jamais foram liberais de qualquer tipo. Então, assim, existe uma avaliação. Hoje as pessoas estão divididas, né? Existe uma parte que já abandonou completamente o Bolsonaro, pede impeachment, né, do presidente. E existe outra parte que ainda faz um apoio crítico ao governo, esperando principalmente que ainda existiria tempo para reformas importantes ou privatizações importantes acontecerem. Então, também fazem um balanço de que ainda existiria um espaço nesse sentido dentro do governo.
Então, enfim, essas pessoas estão divididas. Quer dizer, entre os que abandonaram, é notório aí, são notórios esses movimentos, né? Como o MBL, o Vem Pra Rua, né? É que inclusive fizeram manifestação mês passado, pró-impeachment. E entre os que ainda estão em torno, nós podemos citar quem? O mercado, as figuras que acreditam em Paulo Guedes ainda e sustentam Paulo Guedes no governo? Sim, e também, por exemplo, eu acho que a figura do Rodrigo Constantino é bastante emblemática nesse sentido, assim, né? Porque também com o tempo várias pessoas que se autodenominavam, né, liberais ou ultraliberais passaram a se denominar também como liberais conservadoras ou simplesmente conservadoras, né? E se aproximaram também mais desse campo conservador. Então, muita gente, por exemplo, que está hoje no PSC ainda defende muito Bolsonaro, né? E então eu acho que esses setores assim que acabaram, vamos dizer, ficando mais próximos, né, do conservadorismo, eu acho que tendem também a defender mais o presidente. Agora, Camila, em 2022, caso se confirme esse cenário eleitoral polarizado que hoje a gente tem no horizonte, que é Lula de um lado e Bolsonaro de outro, que posição essa nova direita deve assumir? Se ela foi tão antipetista e emergiu no antipetismo, ela volta, mesmo a que abandonou Bolsonaro, volta para Bolsonaro ou não? Como é que você enxerga esse futuro aí? Olha, Vivian, o que eu posso te falar hoje, né, pelo que eu tenho conversado com as pessoas, né, com as mesmas pessoas, né, que eu conheci na época da pesquisa, assim, de fato existe uma divisão. Então, parte fala que não vai apoiar o Bolsonaro de jeito nenhum, então prefere anular o voto. Acho que uma parte bem pequena até votaria no Lula hoje. Mas ainda existe sim um grupo que fala não, contra o Lula, ainda assim eu votaria no Bolsonaro, né? mesmo acreditando que, enfim, seria uma opção muito ruim, mas aí o antipetismo, esse sentimento anti-Lula prevaleceria. Você entrevistou muita gente, como é que foi esse trabalho de pesquisa, esse levantamento, e onde você foi buscar, não é? Sim, então, eu comecei, na verdade, em 2015, no Instituto Liberal, que fica no Rio de Janeiro, que é a organização mais antiga que promove, né, a liberdade de mercado, né, essas ideias. Que é de quando? Esse Instituto Liberal é de quando? Ele foi fundado no começo dos anos 80, acho que, se eu não me engano, em 1983. E foi lá que eu conheci as pessoas que estavam lá na época, né, eram mais jovens, o Instituto era presidido pelo Rodrigo Constantino, e foi lá que eu conheci, então, essas pessoas do que eu via chamar depois, né, eu e as pessoas de nova direita, e a partir dali que eu comecei a fazer, né, meus contatos, as entrevistas, a gente acabou, enfim, criando uma relação de confiança mútua ali, né, porque eu trabalhava todo dia com eles, eu estava analisando documentos, né, para minha tese. E aí eu fui entrevistando as pessoas, né? Cada um foi indicando, um indicava o outro, e aí acabou que eu entrevistei mais de 30 pessoas no final. Você já disse em entrevista que a nova direita ficaria melhor sem Bolsonaro. Por quê? Olha, o problema, e isso não sou nem eu que digo, né? Mas os próprios membros, né, dessa nova direita, o bolsonarismo, ele é um fenômeno que é muito homogêneo do ponto de vista político e discursivo, no sentido de que ele não admite nenhum tipo de opinião contrária, né, ao discurso principal, nenhum tipo de divergência, de pluralidade. E o bolsonarismo ele vai procurar, assim, vamos dizer, atropelar, engolfar o campo das direitas democráticas no Brasil, tanto da nova direita como da direita tradicional. Então, quem se aliar com Bolsonaro vai ser engolfado.
E caso tenha algum problema, vai ser deixado para trás, né? No sentido de que a gente sabe que o Bolsonaro, ele abandona seus aliados sem o menor pudor, né? A gente já viu isso acontecendo uma série de vezes. Então, é isso. Eu acho que tanto a nova direita quanto a direita tradicional tem, sim, expressão própria, né? É óbvio que o bolsonarismo tem uma força imensa, mas são campos, né, esses campos democráticos, a direita democrática, tanto a nova direita quanto a direita tradicional, sobrevivem sem o bolsonarismo. Agora, é preciso ter uma certa coragem, né, para enfrentar. Seria uma coisa semelhante à dissidência que há, por exemplo, entre alguns, pelo menos a face visível de militares, não é? Que deixaram o governo, não é? Como Santos Cruz, mesmo que não seja um grupo, pelo menos sabe-se que ele fala em nome de um grupo, não é? Seria uma coisa desse tipo? Tem a dissidência e a sobrevivência desse pensamento tem que estar fora do governo Bolsonaro. Essa é a ideia? Sim, essa é a ideia. O que vale também para os militares. Com certeza, porque o problema é isso, né? Se as pessoas não lutarem pela própria autonomia, pela própria sobrevivência, elas vão ser engolfadas pelo bolsonarismo. E o bolsonarismo é um fenômeno político extremamente autoritário e que realmente não permite nenhum tipo de divergência nem pluralidade. Então, quer dizer, se existe, né, se as pessoas querem ter isso, né, querem ter pluralidade, querem ter autonomia, então elas têm que lutar pelo próprio espaço. A gente está vendo aí uma movimentação muito grande, ou pelo menos uma tentativa de movimentação para formar-se uma terceira via para disputa, né? A nova direita tem alguma possibilidade, com a configuração que ela tem hoje, inclusive dividida, de liderar essa terceira via? Olha, isso é difícil de dizer, Vivian, porque o problema é que hoje claro que, né, a gente vê com muito ceticismo, né, a possibilidade da formação de uma frente ampla no Brasil, até porque, né, os polos que estão, né, imbricados, quer dizer, né, o lulismo de um lado e o bolsonarismo de outro, ambos querem justamente disputar no ano que vem, né? Se é que a gente vai ter eleições, mas se a gente tiver, os dois querem disputar as eleições e, no limite, não querem a formação dessa frente ampla, porque é o melhor cenário para ambos, né? Disputar. Então, mas assim, as coisas podem mudar muito e eu acho que vai depender muito também de como que, para além dos cálculos eleitorais, como a própria sociedade civil organizada, né, em movimentos, enfim, grupos, né, associações, vai se comportar diante disso, né? Porque a gente sabe que a maior parte da população hoje é contra a permanência do Bolsonaro no poder. Agora, existe uma dificuldade muito grande em se organizar, né? Como o bolsonarismo se organiza para estar na rua. Então, acho que isso vai ser decisivo, no limite, até pensando, né, quem possivelmente vai liderar ou não. Seja no meio da direita, seja no meio da esquerda, né? Exato. A propósito, DEM e PSL estão formando o União Brasil. Esse novo partido, ele vai abrigar uma parte dessa nova direita? Eu acho possivelmente uma parte pequena, né? Eu acho que com certeza vai estar ali, mas acho que com certeza vai ser, né, um partido da direita, muito mais da direita tradicional, né? Um grande partido da direita tradicional. Acho que dizer, provavelmente, não sei. E aí, né, é difícil fazer previsões, assim. O DEM é a maior representação dela, né? Então... Exatamente. O PFL, né, a gente sabe que acabou sendo um partido que, enfim, as pessoas entraram muito ali, né, na onda do bolsonarismo, mas não tem, assim, uma ideologia né, mais consistente, mais coerente, então provavelmente vai acabar sendo uma coisa mais de direita tradicional mesmo. Acho que essa nova direita, não sei, me parece que vai ter pouco espaço ali, né? Mas pode mudar, né? Não sei, a gente não sabe. Uma última coisinha que nossa conversa está acabando, você colocou em dúvida se tivermos eleições,
Como é que você está sentindo o ambiente, o momento político, né? Depois do 7 de setembro, daquela carta à nação do Bolsonaro e essas últimas semanas, digamos que institucionalmente menos tensas. Não abre expectativa para o ano que vem um pouco mais tranquilo, ou você não tem essa expectativa? Olha, Vivian, hoje, né, eu não tenho essa expectativa. No meu entendimento, o bolsonarismo, né, e o próprio presidente, eles não, vamos dizer assim, eles não trabalham dentro da lógica institucional eleitoral, né? Eles estão trabalhando dentro de outra lógica política, que no limite é uma lógica de guerra, né? Então, de golpismo. Então, assim, e aí dentro dessa lógica, justamente cabem recuos, né, táticos, cabem manobras, né, para você ganhar tempo. Então, assim, no limite, o ponto acho que o principal para o Bolsonaro hoje é conseguir ele mesmo não ser preso, os filhos não serem presos, né, ele conseguir continuar tendo liberdade para atuar politicamente, mas atuar politicamente, vamos dizer, nessa lógica, né, de mobilização constante, né, e que passa ao largo das instituições das eleições, isso que as pessoas precisam entender. Então, a gente não sabe se no ano que vem, de fato, vai ter eleições ou não, a despeito do que, né, o próprio presidente falou para a Veja. E mesmo se tiver as eleições, né, como que essas eleições vão ocorrer e o que o Bolsonaro vai fazer caso perca as eleições, né, caso elas ocorram. E, vamos supor que ele não participe nas eleições do ano que vem, mas ele pode se organizar depois para tentar fazer algum tipo de, né, ataque às instituições, tentar dar um golpe, ou mesmo participar de outras eleições e tentar, enfim, se apropriar, né, da máquina institucional para fazer a transformação que ele quer fazer. Porque, no limite, é um movimento que a gente poderia pensar uma espécie de movimento revolucionário, reacionário. Camila, foi um prazer ter você no Mundo Político. Muito obrigada pela conversa. Muito sucesso com o livro, que eu sei que já está tendo, mas muito mais ainda. Muito obrigada, Vivi. O prazer foi meu. Eu conversei com Camila Rocha, cientista política, que se dedicou a estudar o surgimento da nova direita no Brasil. Ela é autora do livro Menos Marx, Mais Mises, o liberalismo e a nova direita no Brasil. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até amanhã.